O programa a seguir pode conter descrições de direito sucessório e é recomendado para todos os amantes de direito. Estamos iniciando mais um programa do 7º período de Direito da FATEB. Nesse programa, vamos falar um pouco sobre a colação dentro do direito sucessório. Eu sou Bruna Barbosa e hoje irei conversar com Marcelo Augusto e Letícia Lourenço, acadêmicos do direito. Sejam muito bem-vindos e a minha pergunta para vocês é: como que nós podemos conceituar a colação? Obrigada, Bruna. Então, primeiramente, é importante saber que se trata de um negócio jurídico perfeito, de eficácia imediata, e nós podemos encontrar essa modalidade de sucessão a partir do artigo de 2002 do Código Civil, que diz que os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Em resumo, a colação pode ser conceituada como a forma que o herdeiro vai informar no inventário que recebeu os bens em vida, antes do autor da herança falecer, com finalidade de presunção da vontade do autor da herança, que é aquele que vai dar a herança, de beneficiar o herdeiro e também garantir a igualdade entre todos os herdeiros necessários, que são os ascendentes. Vale ressaltar, Bruna, que esses bens que são trazidos para a colação devem demonstrar que um ou mais herdeiros receberam a herança enquanto o de cujos ainda estava vivo. Na colação, deve aparecer também os valores que mostram a diferença da divisão dos bens para garantir a igualdade a todos os herdeiros. E essa é mesmo uma questão muito interessante, inclusive considerando que essa é uma forma de sucessão que remonta lá da tradição romana, justamente com o intuito de manter a igualdade dos bens que os herdeiros vão receber. Mas, nesse caso, é possível que terceiros recebam a colação e os herdeiros necessários não recebam? Então, Bruna, antes de mais nada, precisamos esclarecer que não é uma regra absoluta de que a herança em vida deve ser entregue apenas aos herdeiros necessários, porque na colação eles podem ser dispensados, mas nesse caso, esses bens devem ser identificados como parte disponível do patrimônio do doador, como é previsto no artigo 2005 do Código Civil. Essa dispensa da colação pode ser outorgada no documento de liberalidade previsto no artigo 2006 do Código Civil, ou pode ser colocada em testamento, mas é importante a declaração de que o bem pertencia à parte disponível do patrimônio do doador. Mas se não for de legítima ou houver algum equívoco, essa colação pode ser reduzida, como a gente pode ver no artigo 2007 do Código Civil. É importante lembrar também que se presume que aquele herdeiro que não é considerado herdeiro necessário está incluído nesta parte de liberdade. E nesse sentido é realmente interessante que o direito assegura a igualdade entre os herdeiros e da decisão do dono dos bens, dá em vida a herança para quem ele queira, não é mesmo? Mas, mesmo que não seja um herdeiro necessário, qual é o limite da doação desses bens? Então, nesses casos, a pessoa que deseja doar os seus bens terá um limite para isso, pois ele não pode ficar sem reservar uma parte para a própria subsistência, como consta no artigo 548 do Código Civil. E, além disso, ele poderá doar o que quiser para quem quiser, só não poderá dar mais da meta do seu patrimônio se ele tiver herdeiros necessários. O dever de apresentar o bem doado à colação é do herdeiro. Caso contrário, será considerada a famosa sonegação, que é quando o herdeiro oculta o bem que recebeu por meio da herança, seja ela doada durante a vida do de cujos ou herdada pelo falecido, como podemos ver no artigo 202 do Código Civil. Vale falar que os bens colacionáveis podem ser as dívidas pagas pelo autor, as doações indiretas ou simuladas, quantias adiantadas para que aquele que vai receber a colação adquira coisas, desde que cumpra a soma igualitária que já citamos anteriormente. Os rendimentos de bens do pai desfrutado pelo filho
somas não módicas dadas de presente, perdas e danos pagos pelo pai como responsável pelos atos do menor ou quaisquer indenizações ou multas, entre outras. E outra observação importante que deverá ser levada em consideração, por se tratar de algo atual, é situações onde surgem novos herdeiros em nova família em paralelo ao anterior. O novo filho da nova família acaba se tornando um herdeiro necessário também. E com base nessa última informação que vocês trouxeram, como que fica a relação dos bens doados pelos avós? Em relação aos avós, se todos os filhos herdeiros forem falecidos, o neto irá receber a herança por direito próprio. Nesse caso, ele será obrigado a colacionar para que haja igualdade entre todos os herdeiros necessários. Outro caso é onde os netos sucedem aos avós, representando o pai. Desse modo, ele precisará colacionar mesmo que sequer tenha conhecimento sobre a doação que seu pai tenha recebido. E é claro que o neto não receberá mais do que o pai iria receber. Mas é como diz a famosa Maria Berenice Dias. Os netos precisam trazer a colação dos bens recebidos pelo seu genitor, quando comparecerem à sucessão do avô por direito de representação. Quando a doação é feita do avô ao neto, não há dever de colação, ainda que por ocasião de abertura da sucessão forem os netos os únicos herdeiros. Do mesmo modo, o pai não tem que colacionar o bem doado pelo seu pai ao seu filho. Letícia, Marcelo, eu agradeço a participação de vocês e o esclarecimento de vocês acerca do assunto. Eu espero que para você que está ouvindo esse podcast tenha sido esclarecedor sobre como funciona a colação dentro do direito sucessório. Esse podcast foi escrito e roteirizado por mim, Bruna Barbosa, e por Vitor Mercer Guimarães. E apresentado por mim, Bruna Barbosa, Marcelo Augusto e Letícia Lourenço. E foi editado novamente por mim, Bruna Barbosa. In this house, there's some whores in this house, there's some whores in this house, there's some whores in this house.